Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui de NBAZ, né, professor? Isso mesmo, galerinha! Agora é a nossa aula 16.1. Professor, vamos falar o que nessa aula 16? Sistema de tanques. Lembra? Nossa aula de piscicultura. Só que nessa, pessoal, é específico só para sistema de tanques. Nós temos piscicultura cavada, piscicultura intensiva, extensiva. Quais são as características que uma propriedade apresenta para que possamos realizar? Qual o objetivo do sistema de tanques? Quais são os manejos, vantagem e desvantagem? E presta bem atenção nessa aula. Vai anotando aí tudo que nós falarmos. Muitas vezes, meus queridos, os professores comentam no grupo, muitas vezes tem lá escrito algumas coisas, mas nós falamos, e muitas vezes o que a gente fala, o que a gente está comentando do assunto, cai na atividade. Então, pode parar com esse negócio. Eu não encontrei nada escrito na lâmina. Dá uma olhadinha na aula que a gente pode ter comentado. Eles acham que o comentário do slide não pode cair na pergunta. Cai sim. E anota tudinho. Professor, me deu uma dúvida, não se preocupe. Assim que a gente finalizar essa aula, a gente vai fazer aquele bate-bola, jogo rápido, porque tem atividades, não é isso, Laísa? É isso mesmo. Então, meu diretor, corta agora para a telinha e vamos começar aí com a aula 16.1. A aula 16.1 é a parte 1 da aula da piscicultura. Isso, é porque vai ter outras partes também, né? Então, justamente. Vamos falar, olha o que a gente falou. Opa, Isso, é sistema tanque de rede. Mas, pessoal, para que eu saiba como é que ocorre essas características de implantar um sistema tanque de rede, eu tenho que saber fazer um levantamento. Levantamento da propriedade, do local. Quais são as características que um local pode falar assim para mim? Pode fazer a instalação, a implementação de sistema de tanque de rede. Ou quais são as adaptações que eu devo realizar para fazer essa implementação. Vamos lá, então, para essa introdução? Aissa? Então, vamos lá. Local de implantação, que é o que a gente vai começar, tá? E o sistema de tanque de rede. Local de implantação. Como é que funciona, né? Para implantação, primeiro, né? Que quem está pensando aí, né, em criar... Isso. Para o local de implantação da piscicultura em uma propriedade, se faz necessário o quê? A observação, né, professor? Isso. Sempre é bom a gente visitar alguém que já cria, para a gente poder ter o quê? Esse fazer olhar. Né? Realizar visitas técnicas onde já há essa implementação. Porque sempre tem adaptações a serem realizadas. Né? Uhum. Então, olha só, tem como objetivo executar com eficiência e sem desperdício financeiro de tempo. Isso significa que você vai utilizar o recurso natural ao seu favor. São poucas as alterações que você faz do ambiente. Mesmo assim, o cuidado é redobrado. E o nosso estado aqui está despontando, né, nessa questão da piscicultura, né, professor? Então, perfeito. Finalizando aqui a leitura, pessoal, para a implementação, né, a implantação da piscicultura em uma propriedade, se faz necessário algumas observações. Então, sublinha aí observações, Laísa, sublinha. Vou até... Planejamento, a palavra de ordem, observação, planejamento. Para ter seus objetivos executados. Isso, né? Aí coloca aí também, sublinha aí, eficiência e sem desperdício, coloca aí, sem desperdício. Essas palavras, as observações, pessoal, a serem realizadas, eu estou falando da propriedade que vai receber essa implementação. Você tem que fazer um planejamento de execução e você tem que verificar a eficiência, porque você vai utilizar o ambiente ao seu favor. Vamos lá, Laís, vamos para o próximo. Vamos lá, gente. Local. Usar o ambiente ao seu favor. Vocês vão entender isso. Porque não tem escavação para ser feita. No tradicional, na piscicultura tradicional, nós pegamos o trator e fazemos as escavações do tanque. Agora não. Nós vamos utilizar o que já está na natureza. Vamos lá. Então, vamos lá, gente.
Dentro do projeto de implantação de um sistema de criação de peixes, o que é necessário, professor Jefferson? Vamos lá. Primeiro, dispor de informações quantitativas e qualitativas do ambiente social, culturais, econômico, do local aonde o mesmo será implantado. Então, por exemplo, vamos lá. Professor, fazer um levantamento da realidade e dar um diagnóstico da área a ser implantada a piscicultura. Vamos lá. O que significa dispor dessas informações de quantitativas e qualitativas do ambiente? Primeiro, quando a gente fala sobre ambiente, é saber da estrutura físico-química da Terra. Por quê, professor? Porque quando você vai fazer, você já tem um lago, você tem um riacho, você tem um rio, você tem que disponibilizar o material que é utilizado. Qual é o material? A água. Eu tenho que saber as propriedades físico-químicas dessa água, que é onde eu vou colocar as espécies. E tem que tomar cuidado, porque dependendo da água, é a espécie que você vai colocar ali, você vai ter que fazer alterações de matéria orgânica dessa água. Por exemplo, os peixes têm fases diferentes. Então, ou você vai trabalhar com alivinagem, são os alivinos, ou você vai trabalhar com... Tem alivinagem, né? São as larvinhas do peixe, os filhotinhos. Aí tem as piabinhas e os peixes jovens. E eles têm o que, professor? Diferença nutritiva. Na água, eu tenho que ter uma quantidade de matéria orgânica que proporcione o desenvolvimento de fitoplâncton e zooplâncton. Pessoal, tem que entender que na piscicultura, olha, nós estamos falando sobre sistema de tanques. Então, nós vimos nas outras aulas, e vocês estudaram lá no início, na aula híbrida, sobre as espécies de peixe, que dependendo da fase de desenvolvimento, eles se alimentam de fitoplâncton, que são algas, não é isso? Zooplâncton, que são pequenos artrópodes, microartrópodes. E aí você tem que saber a qualidade dessa água, aonde vai estar, quando a gente fala sobre o ambiente, você vai ter que dosar o quanto você vai ter de matéria orgânica que vai propiciar o desenvolvimento do fitoplâncton, do zooplâncton para a espécie que você vai colocar ali. Isso é um ponto. Sociais, professor, aonde você está fazendo a implantação do sistema de tanques, você vai gerar que tipo de impacto naquele ambiente. Quando eu falo social, eu falo de criação de possibilidades de emprego para quem for lá auxiliar nos manejos. A geração de renda. Renda, isso, Laís. Ah, professor, a geração de renda, de manejo, é o quê? Manejo alimentar, manejo alimentar, manejo rotacional, despesca e manejo de lote, quando você vai trocar esse lote. No seu local de sistema de tanques, você vai receber o material, quer dizer, você vai receber o lote para criar, ou você também vai produzir o próprio lote, que é substituído para engorda. Isso tem geração de renda. Culturais. Culturais é o quê, professor? A criação vai atender o mercado interno ou o mercado fora? Esse externo, eu não estou falando mercado... Como é que eu falo, Laísa? Do exterior? Exterior, isso. Fora Mercado do Brasil, interno, né? é assim, olha, os produtores de piscicultura aqui do estado de Rondônia vai atender o mercado de Rondônia interno ou de outros estados. E aí, por exemplo, qual é a palatabilidade desse peixe? Você vai fazer sistema de pesca.
só para mercado ou você vai atender também o sistema de pesca? Vamos supor. Vamos lá, vamos com calma aqui. Tem pessoa, porque depois que tá, ou você começa o sistema e depois vai ampliando ele, mas para ampliar, você tem que ter uma prospecção. O que você está falando, professor? Ainda que culturais. Eu vou atender só o mercado, ou então é uma estrutura. Mas se eu estou vendo lá na frente, eu vou fazer uma prospecção. Como? Eu inicio para a indústria, para o mercado, e eu tenho uma prospecção lá na frente, que eu vou fazer assim, além do mercado, essa prospecção é para aumentar a área para pescas esportivas, atender o público interno daquela região. Então, ao mesmo tempo que eu começo para o mercado, e aí vai entrando renda, eu tenho aquela prospecção que parte daquele terreno, eu vou atender o público que vem final de semana, fazer atividade pesqueira de como é que fala? Pesca esportiva. Pesca esportiva, mas também, por exemplo, Laísa, a gente está aqui em Porto Velho, aí tem o interior. Tem pessoas que vão e passam o final de semana, vão tomar banho, fazer um lugar. Não tem quando a gente vai, tem lugares que a gente vai para tomar café, que é tipo uma café colonial. Colonial. Então tem essa prospecção. Isso geração de renda, só que você tem que fazer. Quando a gente fala local de implantação, não, eu quero ser só indústria. É piscicultura de tanque. Não, eu tenho aqui uma região, a água, onde eu vou fazer um banho. Eu produzo peixe, então eu também tenho a região de banho para as pessoas, a região de produção de tanques, e aí eu utilizo o meu próprio material de peixe para peixe assado, cozido, e aí o pessoal vai comer lá, então eu vou ofertar esse alimento lá também. Então tem que ter essa prospecção. Não só para uma coisa, mas você abarca outras. Turismo, a gente fala o turismo da piscicultura, tá? Então tem que ter essa prospecção. Esse levantamento na área, por quê? Toda propriedade, quando você vai fazer a implantação de pecuária, também tem essa pecuária gastronômica. Não é só a pecuária da criação por criação. Hoje em dia, quando você vai fazer um levantamento, alguém compra um sítio, um ambiente, esse ambiente também é para receber pessoas que vão passar final de semana, vai para o final de semana tomar isso. Então, é uma área de lazer, além de criação, é de lazer, produção e lazer. Geração de renda, porque não é uma coisa é criação, você vai lá, pesca, ou criação, você vai lá, cria o animal. Outra coisa é você, além de ter isso, ter áreas de... Como é que fala? Que vai tomar banho, áreas de lazer. Lazer, e aí você tem o garçom, você tem a cozinheira, você tem a pessoa que limpa, está gerando renda naquela região. E aí você consegue ampliar o espaço. A alvará de funcionamento. Porque se você pegar, eu vou falando baixo assim, porque já é curso técnico, porque tem que desmatar, né? Não é desmatar, eu tenho que ampliar a área. Então, para justificar, eu faço esse tipo de... É uma falar jogada. É uma jogada, pessoal. Entendeu? É isso aí, gente. Mantendo agora aqui, né? Outro ponto para se observar também são os objetivos dessa criação. Bem definidos quanto à comercialização. Que isso, professor? Primeiro, você vai... É tipo monocultura ou você vai fazer intercalar? Você vai ofertar que tipo de espécie naquele ambiente? É isso. A minha estrutura, eu vou ficar somente com um tipo ou você pode colocar
eu vou atender. Tem peixes ornamentais, né? Tem o pirarucu, tem o tambaqui, tem o pintado, tem... Algumas pessoas também realizam o processo de produção de tilápia, então tem que saber qual é a espécie que você vai, se você vai colocar uma espécie, 2 ou 3, em que sistema de criação, tá? Ou intercalado. Lembrando que tem espécies aí que são predadoras, espécies que você vai ter que fazer essa dinâmica de comer ração. Tem umas que não. Tem umas que comem frutas, tem umas que comem os próprios filhotes, que são carnívoros. Então você tem que definir aí o processo de criação. Na nossa região é mais o tambaqui, né? Do que o catfisher, né? Os pintados e o pirarucu. Isso aí. Prosseguindo aqui. Entre as estratégias para implantação da piscicultura em uma propriedade estão o levantamento altimétrico da área. Isso. É a viabilidade de densidade, tá? Densidade da área. Se eu tenho um reservatório, eu vou usar esse reservatório, é um lago, essa altimetria que a gente tem que dar uma olhada. Construção dos viveiros ou tanques redes. Por exemplo, lembra, pessoal, ninguém vai fazer tanques. Nós vamos utilizar o recurso hídrico. E aí, se recurso natural. Natural, né? Quer dizer, você tem uma propriedade, passa um rio, passa um lago, tem estrutura de eu fazer uma represa. Tem uma represa. Quantos tanques eu posso colocar naquela área? Porque tem um cálculo que nós fazemos, dependendo da espécie, metro quadrado por indivíduo, tá? Abastecimento dos viveiros. Como é que vai ser? Esse processo de abastecimento dos viveiros. Abastecimento das espécies que você vai colocar, o abastecimento. Por quê, professor? Lembra, pessoal, se eu estou num tanque e eu tenho que fazer o abastecimento de matéria orgânica, esse aí, se for um lago, é uma coisa. E se for um rio? A água, a lâmina d'água que está passando. Então, você tem que tomar muito cuidado em relação ao processo de nutrição desse animal. A gente vai ver que os tanques, eles são telados. E aí, sim, a qualidade dessa água, tanto com relação à sanidade desse produto, que é a parasitose, como está em tanque, Laísa, de piscicultura, nós fazemos a escavação. Eu estou falando, a gente está usando isso aqui, ó, são redes, Laísa. Tem redes teladas, tá? E esse animal fica preso dentro dessa rede no rio. Fica preso dentro dessa rede ou é um rio, ou é uma... Como é que a gente fala? Como se ele estivesse cercado. Um açude. Um açude, né? É, mas é uma água que é corrente, tá? Só que o tanque é diferente porque quando você seca aquela massa de água, aquela lâmina d'água, você tira ela, você joga cal dentro do tanque, deixa descansando para matar todos os micro-organismos daquele lote. E aí você enche de novo. Aqui não, a água ela é fluente, só fica parado porque tem uma rede prendendo os animais. Professor, é verdade que é igual a galinha? Eu sempre faço essa comparação. Galinha tem um verme que fica na coxa da galinha. E tem lotes, como criação de galinha caipira, que é natural desse verme. Peixe também tem isso? Tem. Só que nós já percebemos que sistema de tanque que é cavado, você consegue lote livre desses parasitas. Tanque aberto, tem lá. Você pode fritar seu peixinho, pode cozinhar seu peixinho, se você abrir, fica entre o músculo ventral dele, de baixo. É um verme, você tira. Claro, depois está frito, picadinho, ninguém... A pessoa nem vê. Nem vê. Eu não sabia, quando descobri a coxa da galinha. Mas tem no peixe também. Então tem que tomar muito cuidado com esse processo de criação quando é aberto. Tem essas situações. E o ponto aí final é a compra de alevinos e a ração. Né? Pois Como é. que vai ser essa estratégia? Isso, né? por exemplo. Criar. O que isso faz lembrar?
visitas técnicas. Eu quero fazer essa implantação. Quem vai te fornecer os alevinos? Alevino a gente já não joga nesse tanque. Os alevinos, a gente vai... Muitos criadores usam aquela caixa d'água de polietileno azul. De 2.000 litros. Isso, que cria os alevinos ali para depois colocar no sistema de tanque. Agora, se for escavado, aí sim, a gente coloca os alevinos ali, não tem problema. Só em relação a aves, que a gente tem que tomar cuidado. Mas aqui, somente quando você faz dois sistemas. Sistema de amadurecimento, depois sistema de alevinagem, que vai para os tanques. Aí tem a questão também da ração. Ração. Perfeito, eu já estava até esquecendo. Por que, professor Jefferson? Pessoal, em relação à ração, fica mais fácil. O problema é realizar o nivelamento do tanque em relação ao desperdício. Não são rações que a gente oferta que ela cai e precipita. São rações que boiam, elas ficam boiando e o peixe come. Não é... É um investimento maior, tá? Rações peletizadas, rações que ficam sobrenadantes. Elas não absorvem essa umidade para ficar por fundo. Ração de tanque de rede é diferente de ração de piscicultura convencional. A gente joga e ela vai para uma região bentônica. Tem peixes, tem a lâmina d'água, Raíssa, que a área de permanência do animal é uma lâmina mais baixa ou alta. Então, a gente, quando vai jogar ração numa piscicultura convencional, eles se aglomeram toda numa região porque ela precipita e altera o pH da água. Aqui não, elas têm que ficar boiando. Isso aí. Prosseguindo agora, né, definindo os seus objetivos, o alvo agora é atingir as metas de seu empreendimento, que podem ser criação de alevinos, descartes, juvenis até adultos e a despesca, que o professor vai estar agora, né? Criação de alevinos. Se a gente for realizar o processo de criação de alevinos, minha piscicultura é o quê? De reprodutoras. Eu tenho sempre tanques fechados. Então, eu tenho uma área fechada de reprodutores, onde nós vamos fazer aplicação da hipófise, glândula hipofisária, que a gente aplica em macho, e glândula hipofisária que nós aplicamos em fêmeas para ocorrer a extrusão. O que é extrusão, professor? É quando nós fazemos movimentos. O macho, nós fazemos movimento dorso-ventral para tirar o sêmen. A fêmea é ventrilateral. Aí tira a ova da fêmea, faz a mistura. Tomar cuidado para não apertar, porque a urina do macho, se sair, pode inviabilizar os espermas e você tem uma temperatura para isso, você coloca esses ovos no tanque para ocorrer o processo de eclosão, que é em 48 horas, aí vem essas larvas para depois vir os alevinos, e aí você tem que saber, eu vou criar alevino para vender alevino ou vou criar os peixes para a fase adulta. Tem piscicultura de tanque de alevinagem e piscicultura de tanque para adulto. Quer dizer, produto final, corte, que é a despesca desses animais. Jovens adultos, eu vendo para fornecer para engorda, professor. Eu vendo peixes jovens adultos, eles não são mais alevinos, né? É tipo lambaris. Eles são vendidos jovens só para engorda. E eu vou minha estrutura só para receber e engordar esses animais. E a despesca é o processo de você realizar a retirada desse pescado após o processo de engorda. E aí você tem que fazer com associações. Nós aqui, no estado de Rondônia, quando nós temos a piscicultura, na hora da despesca, de 3 a 6 piscicultores organizam o processo de despesca para ocorrer no mesmo momento, que vem a indústria. A indústria que eu estou falando são os caminhões, onde é realizada a despesca, coloca lá e vai passando em todos
para retirar, uma vez só, tá? Isso aí. Agora a gente entra nos sistemas de tanque, professor. Vamos lá. Vamos lá, gente. Misericórdia. Prosseguindo aqui. O que, Isso. que afinal de contas é um sistema de tanque, professor Consiste em Jefferson? sistema flutuante, tá bom? O que é isso, professor? É quando a gente realiza redes, delimita uma área no rio, onde nós vamos colocar grades. Essas grades vão definir quantidade de indivíduo por grade. Isso facilita com que a gente esteja um manejo mais controlado. Quer ver? Passa aí. Vamos lá. Olha só, esse sistema aí, ó, são gaiolas, né? A gente falou grade, vamos lá, lê aí, Laísa, eu vou explicando daqui a pouco. Nestes flutuantes são fixadas gaiolas construídas em telas de polietileno e tubos de PVC, Sim. que lhe dão forma e tamanhos desejados. Todo o sistema ele é fixo por meio de poitas que podem, né, ser de concreto ou de ferro, que estão presas ao tanque por cordas de nylon ou cabos de aço. Ó, aqui, ó, nós conseguimos observar isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é de ferro. E aqui é aqueles tubos, como é que eu chamo? Tipo tambores. Tambores, não, são tambores que vão fazer essa embarcação toda ficar flutuante, essas jaulas, essas gaiolas. O que é interessante nisso, professor? Claro que a lateral, que a gente não está vendo aqui, essa lateral, por fundo, Laísa, nós temos essas cordas e telas de nylon, como se fosse, claro, com granulometrias, né, que não vão permitir que o animal saia, como se fosse uma tela de nylon de negócio do Gol. Como é que é? Sim, rede. Redes. Aí o que acontece? A água vai passar, a água passa. Ó. Vamos supor que o andar da água, né, o fluxo é daqui para cá. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, professor. E aqui, ó, temos um tanque, 2, 3 e assim sucessivamente. 4. Aqui é o corredor. E cada tanque desse, nós podemos ter ou a criação, a granulometria dessa rede, né? A vazão dela vai aumentando ou diminuindo, se aqui eu tiver filhotes em fases diferentes de desenvolvimento. E essas fases diferentes de desenvolvimento, eu consigo alternar o tipo de nutrientes que eu vou jogar nesses tanques. Tá? E aí sim, daqui para lá, até a ponta, a gente tem o desenvolvimento desses animais. Um dos objetivos desse tipo de tanque, sempre no manejo, você pega uma amostragem. Eu tenho tanque 1, ou gaiola, desculpa, eu estou falando tanques, né? Gaiola 1, 2, 3, 4. E assim sucessivamente. Aí, gaiola do setor 1, gaiola do setor 2. Nessas gaiolas, a gente tira por amostragem. Nós colocamos o nutriente, a ração, e aí, a cada semana, tire uma amostragem e pese esse animal para a gente ter uma noção de ganho de peso de cada tanque. Outra, por amostragem, se tira esses animais, amostragem, dentro de um tanque desse, vamos lá que nós temos 50 indivíduos. Aí você tira por amostragem para visualizar parasitose, ectoparasitas, verificar se o ganho de peso está linear, crescente, linear, ou se não, se ele está decaindo, verificar aí animais que possam estar doentes, que você vai fazer um tipo de tratamento desse local. Só que esse tratamento não é igual o sistema fechado. Qual o sistema fechado? Você joga a intervenção medicamentosa na água e a água está parada. Essa água aí não está parada. Aonde é o tratamento? Se tiver
que realizar uma intervenção medicamentosa é na ração. É colocado isso na ração. Então, você compra rações diferenciadas por tanque. O bom é que se uma gaiola dessa tem algum problema de sanidade, então você não ocorre a transferência para os outros indivíduos. Então, você trabalha com o animal in loco, você trabalha com o animal em individual. Acaba sendo uma vantagem, né? Vantagem. Qualquer situação, tu consegue ali, dentro daquela gaiola, Isso. organizar, Que eu né? falo Arrumar. tanque. Eu falo tanque, mas na verdade são gaiolas. Isso aí. E essas gaiolas você tem fases diferentes e você consegue realizar através de amostragem o processo de sanidade animal, ganho de peso e alteração no processo de manejo a ser realizado. Isso é muito importante, assim, né? Por conta que você consegue administrar. Como é em tanque normal, convencional, você tem que pegar várias pessoas para passar a tarrafa, né? Que você vai pegando a rede para poder tirar a amostragem. Aqui não, somente com... Como é que a gente chama? A gente caça borboleta? Como é aquele negócio? Uma rede de coisa, tem um nome para aquilo. Você consegue pegar um animal para amostragem. Como é que chama aquilo? Eu esqueci o nome. Ah! É aquilo, pessoal, que pega borboleta. Parece que pega borboleta. É mas uma... não é. Tipo uma peneira, mas Peneira, não é peneira. isso. Aí fica mais fácil para você retirar para amostragem. Prosseguindo aqui, pessoal, a piscicultura praticada com o sistema de tanques-rede é considerada do tipo intensivo. É porque é aquilo, Laísa. Deixa eu até Nos outros marcar. tanques, você solta aquele animal no tanque e deixa ele ali. Esse não, é intensivo. Você tem que levar o alimento, você tem que escolher um dia na semana para fazer a amostragem para ver o desenvolvimento desses animais, tá? E isto devido a considerar o grau de tecnologia empregada, a alta densidade de peixes utilizada e o manejo alimentar. Olha só, essa parte, tecnologia empregada por quê? Porque são animais que conseguem se desenvolver em alta densidade. Lembra? Tanque convencional é obrigado a deixar pelo menos uma quantidade de área quadrada por animal. Claro que isso vai depender da espécie. Ali não. São animais que mesmo estando muito concentrados, a densidade, eles conseguem se desenvolver. Tá? Então, significa menos tempo naquele ambiente, melhor aproveitamento de cada tanque. Isso aí, Desculpa, eu falo tanque, mas é gaiola. Feito obrigatoriamente com ração balanceada e que atenda às necessidades nutricionais das espécies Isso. que você está cultivando. Mas tá vendo essa imagem antes que eu esqueça? Eu tô olhando e falo assim, vou esperar depois eu falo, mas antes que eu esqueça. Aí, pessoal, é quando você está fazendo a criação dos reprodutores ou a livinagem. Quer dizer, você vai colocar lá dentro da gaiola somente a hora que ele vai para engordar, tá bom? Isso aí é o setor de tanques. Claro que aqui tem um alto valor econômico. O que as pessoas usam? Usam a caixa d'água de polietileno de 2.000 litros. Aqui não, já é porque já está tudo, já é uma estrutura mais, né? Porque cada tanque é diferenciado. Prosseguindo aqui, vantagens do tanque de rede, né? Primeiro Isso. ponto aí, a utilização de massas de água inaproveitáveis para a piscicultura intensiva. Isso é porque é rio, é a água que está em movimento. Tá? Utilizando os espaços disponíveis e adequados dos reservatórios para instalação de tanques-redes, a produção de pescado ela é multiplicada e contribui para que a finalidade dos reservatórios sejam múltiplas. Aquele negócio, por exemplo, área alagada, eu tenho um reservatório de água que atende uma cidade, eu posso utilizar gaiola, a gente fala tanque de rede, é porque tanque de rede pode ter várias gaiolas conectadas nela. E cada gaiola tem uma quantidade de peixe, tá bom? Que vai manter a estrutura físico-química daquela água. Não altera a água. Então, mesmo que você esteja realizando uso para piscicultura, é um uso que vai manter a dinâmica. Como é que a gente chama, Laísa, me ajuda lá no 3º ano de biologia,
que a gente tem o ciclo do carbono e do nitrogênio, só que isso é feito com nitrito e nitrato na água. Então, fala, nossa, professor, a gente pode colocar tanque de rede em um açude que abastece uma cidade? Pode, porque mantém a matéria orgânica dessa massa de água. Então, você está aproveitando uma água que não é só para abastecimento, mas também para criação. Prosseguindo aqui, produtividade elevada. É praticamente impossível alimentar a população de peixes de um reservatório. Porém, aí vem o porém, né, professor? Com a utilização de tanques-redes, podemos confinar uma quantidade adequada, um número adequado. Dependendo da espécie, claro que para cada área ocupada tem uma quantidade. Como é que eu sei, professor? Sempre você pega aí um engenheiro agrônomo ou um técnico em agropecuária para fazer esse levantamento de como eu posso ocupar essa área, com qual espécie e a quantidade e o vazio. O que é o vazio? É óbvio, né? Depois de um... Vamos lá, o que é o vazio? Você tem um ano. Aí, em um ano, você tem lote. Vamos supor, eu tenho um lote que fica 6 meses e outro lote que fica outros 6 meses. No intervalo de um lote para o outro, tem que deixar o vazio. O vazio é um período que não tem atividade de criação para que ocorra a reposição de quê? Fitoplâncton e zooplâncton natural daquele ambiente. É isso. Prosseguindo agora. Professor, é como se fosse o tanque convencional, que a gente tem que tirar toda aquela água, jogar o cal para desinfectar para a próxima remessa. Isso, só que lá a gente não joga cal, a gente deixa a natureza mesmo realizar todo o seu processo de revitalização daquele ambiente. Ela faz toda a ciclagem, né, daquele material, a natureza. Prosseguindo aqui, controle eficiente da população e da sanidade. Né? Num tanque convencional, a gente tem um ataque de predadores. Seja quais forem, podem reduzir o número de indivíduos da população, o que não acontece no tanque-rede por conta desse controle. Isso. Né? No tanque-rede, a fácil visualização permite mantê-los saudáveis e o controle de doenças ainda no princípio. E é uma profilaxia fácil de ser realizada pelo criador. É porque lá... Pelo piscicultor. É pulsão. Eu estou aqui ainda pensando. Pulsar não é pulsar, né? Aquele negócio que a gente usa, que aí você tira por amostragem, você visualiza por amostragem qualquer alteração nesse animal para você fazer uma intervenção medicamentosa. Fica mais fácil. Prosseguindo aqui, facilidade na despesca. Ao contrário da despesca, em um tanque convencional, no tanque-rede é bastante simples. Basta levantar o tanque-rede até que permaneça com uma lâmina de até 30 centímetros e recolher o pescado com um pulsar, professor. Olha aí, achamos o nome. O pescado, bem como as pessoas. Tá vendo ali o caminhão, Laís? Então, quando a gente faz isso, aquele caminhão então, é onde vai colocar toda a despesca. Por que o senhor falou que já faz isso com todos os criadores? Porque tem uma quantidade de... Muitas pessoas não utilizam o caminhão refrigerado, então precisa de colocar gelo, né? Então, isso aí já faz na comunidade associação. A associação realiza toda a despesca junto para diminuir os custos. Claro que isso aí envolve aí um caminhão, envolve aí um negócio para poder erguer toda a gaiola. Claro, tem um investimento? Tem. Agora a gente vai ver as desvantagens desse tanque de rede, né? Primeiro ponto é a possibilidade de perda parcial ou até mesmo total dos organismos cultivados em decorrência de fugas ou acidentes. Isso acontece, mas por quê? Manutenção das gaiolas. Tem que ter manutenção. As redes, entendeu? Tem uma vida útil da rede e verificar toda vez que você faz uma despesca, realizar o processo, ver se não tem nenhum buraco, nenhum rasgado. Isso. E também, né, a total dependência de ração de boa qualidade. Aí que tá,
Aí é total dependência de ração. Então você tem que saber quem vai te ofertar essas rações. Isso aí. Agora chegamos aqui já no finalzinho com os dois últimos impactos aqui como desvantagem, Impacto né? potencial ao meio ambiente, podendo alterar a qualidade da água. Tá, tudo bem. Eu tenho que falar isso, né? Se você... Tá bom, vamos lá. Essas coisas de ambiente me pegam. Me pegam assim porque eu não concordo. Podendo alterar a qualidade da água, pessoal, se você fizer o quê? O vazio. Eu tenho 1 ano de produção. Nesse 1 ano todo, você divide o primeiro e o segundo bimestre. Vamos supor, primeiro e segundo, 6 meses antes. Se você fizer aí o vazio para a recuperação daquela área, que tem aí em torno de 20 a 15 dias. Então não tem problema de alterar o ambiente em relação a isso. Possibilidade de causar problema genético. Aí sim. Como? Tilápia. Muitas pessoas produzem tilápia. Então se você está criando um animal que possa fugir, e como o tilápia é um predador na nossa região, e ela não... Então isso pode causar mesmo. Isso é verdade. Aí tem que tomar muito cuidado, né? Quem está criando. Daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, sanar qualquer dúvida, porque ainda temos atividades para fazer, pessoal. Até daqui a pouco. Até mais.